É isso, Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Vamos juntos nesta próxima meia hora falando sobre a experiência do cliente. Como é que esse processo de atendimento ao cliente vem sendo transformado ao longo dos anos? Quais os elementos que fazem parte dessa experiência? E hoje, cada vez mais, a palavra experiência faz sentido dentro desse processo de atendimento ao cliente, porque a gente já vive há muitos anos a lógica, né, do cliente no centro, e você entender e customizar cada vez mais as experiências e etc e tal. A tecnologia permite tudo isso. Não é a primeira vez que a gente trata deste assunto aqui no Sociedade Digital, seguramente não será a última, porque é um tema recorrente, ele está muito conectado a todas as transformações tecnológicas e as mudanças de comportamento vividas, não é, ou sofridas por todos nós, porque as empresas precisam se adequar a essas transformações para continuar mantendo esse vínculo. E a gente já sabe qual é o mantra, nesse caso, para as organizações. É muito mais caro, não é, você perder um cliente e ter que trazê-lo de volta do que você mantê-lo ali numa relação de proximidade. As empresas querem criar cada vez mais comunidades no seu entorno para que essas comunidades gerem retorno, e esse retorno passa não só pela imagem da marca, mas, sobretudo, pelo retorno financeiro. A ponte aérea, você sabe, ela só é completa neste programa quando eu vejo o André Miceli ali, ó, quando eu olho para esta câmera aqui e eu vejo o André Miceli na tela dividida. Ele esteve fora, um cidadão do mundo, ele ganhou o mundo nas últimas semanas, mas já está de volta para o seu Rio de Janeiro. É isso, André Miceli? Boa tarde para você, meu amigo. Boa tarde para você. É isso, Carlos Aros e amigos da Jovem Pan. Estou de volta. Eu encontrei com algumas pessoas, tirei alguns dias de férias, falei sobre a NRF, fui lá a Nova York, enfim, tem sempre um pouquinho de tecnologia e um pouquinho de passeio nessas histórias, pelo menos nos finais de semana dá para fazer isso. Mas agora a ponte aérea de verdade estava com saudade. Agora o ano começa de fato, então, para nós, André Miceli. Nós quebramos a regra antes do carnaval, o nosso ano começou isso aí. De fato. A gente já falou outras vezes aqui sobre Customer Experience, e a gente sempre enfatiza muito essa ideia das empresas que conhecem cada vez mais os clientes. Essa ainda é a grande busca na tua visão? Ou hoje é impossível dizer que se desconhece algo de alguém no momento em que tudo pode ser medido, tudo pode ser analisado? Não há desculpa para a empresa dizer que não conhece o cliente, né? Aros, a necessidade de conhecer o cliente, ela é mais do que um consenso. O retorno financeiro desse conhecimento também. A disponibilidade dos dados, ainda que de forma menos estruturada do que deveria também. Agora a gente tem um componente adicional, que é a inteligência artificial. A gente falou bastante sobre inteligência artificial generativa, muito embora a tecnologia por si só já estivesse disponível, tanto a generativa quanto os demais tipos de inteligência artificial. 2023 foi o ano do boom da IA generativa e do impacto dessa tecnologia em diversas ferramentas e soluções tecnológicas que já existiam e faziam uso, muitas vezes, dos outros tipos de IA. Agora, a gente precisa entender quais estão sendo os impactos da IA generativa no processo de interação com o cliente. A gente viu algumas pesquisas que mostram um uso ainda muito maior da fronteira da empresa para dentro do que para fora. Vamos entender de que forma as empresas podem cruzar essas linhas e se beneficiar do uso da inteligência artificial, tanto como um copiloto, quanto como uma forma de melhorar a experiência do cliente. E quem vai nos ajudar a entender isso tudo é o Ivan Prete, que é gerente de técnicos de contas da Zendesk Brasil. A Zendesk que, como faz há alguns anos, divulgou o CX Trends, que é um estudo bastante completo, que aponta as tendências para esse setor, mostra como a experiência do cliente está evoluindo
né, ou evoluindo, às vezes, em alguns quesitos, é registrado um retrocesso, né? Não vamos achar que tudo é mil maravilhas, mas a gente vem melhorando nesse processo ao longo dos últimos anos, inclusive os rankings de avaliação de algumas empresas, em alguns aspectos ali dentro de algumas empresas, eles foram melhorados e etc., mas com esses fatores que você descreveu. Então o Ivan vai nos ajudar a investigar esse universo. Ivan, obrigado por estar aqui com a gente, é um prazer recebê-lo. O prazer é meu pelo convite. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, André? Tudo ótimo. Tudo bem, audiência da Jovem Pan? Prazer estar com vocês. Vamos começar pelo começo. Eu vou pegar carona nessa fala do André. Vocês dividiram em 3 pilares, né, os blocos temáticos do estudo. Um deles fala sobre IA, o outro sobre as experiências imersivas. Tem um capítulo sobre segurança. Eu vou deixar esse por último, porque senão o André vai dizer que eu sou um maníaco sobre o tema. Então vou começar por inteligência artificial, pegando carona nessa fala do André. Nós fizemos aqui no Sociedade, Ivan, um especial em 2 partes na virada desse ano, né, do ano passado para este ano, falando sobre inteligência artificial e mostramos uma radiografia de tudo o que está acontecendo. Já era esperado, portanto, que quando a gente fala sobre a jornada do cliente, sobre o atendimento ao cliente, sobre a experiência do cliente, que nós tivéssemos uma relação também modificada por causa da IA. Essas mudanças, elas já estão... Quais são as mudanças que vocês identificam como mais significativas? E elas já permeiam a maior parte das empresas, ou nós ainda temos um gap muito grande? Empresas muito maduras em alguns aspectos e outras absolutamente na Sibéria do mundo digital. Eu acho que, como vocês estavam comentando, eu acho que o ano de 2023 ele foi fundamental, ele trouxe uma democratização da inteligência artificial. A gente sempre teve inteligência artificial, mas com ChatGPT e outras linguagens, Large Language Model, como eles chamam, né, que conseguem gerar conceitos a partir de dados. Isso realmente refez ou está fazendo com que os líderes de Customer Experience, né, de atendimento ao cliente, ou quem cuida de experiência com o cliente, repense completamente a tua jornada, né, quem são os seus clientes, que tipo de tecnologia ou de interações diferentes eu posso trazer para esse relacionamento com os clientes. Então isso tem mudado de forma significativa. A gente vê isso acontecendo já há alguns anos. Agora, o ano passado foi o ano da vez da inteligência artificial. A democratização está trazendo a possibilidade para qualquer tipo de empresa. Então, respondendo a tua pergunta, não é algo que é somente para empresas extremamente grandes ou enterprises, como a gente gosta de dizer, né, no nosso mercado, mas também é para empresas de qualquer tamanho, empresas pequenas, porque existem soluções que estão sendo construídas. Todos os dias a gente vê novas empresas surgindo ou novas ideias surgindo em relação ao uso da tecnologia, a inteligência artificial, né, para trazer essas inovações para o cliente. Acho que a gente pode comentar um pouco do que está acontecendo, mas personalização é algo que é esperado cada vez mais com inteligência artificial. Então parece contraditório, né? Mas eu tenho o humano e eu tenho a inteligência artificial. Agora, quando eu tenho os dois trabalhando em conjunto, eu consigo trazer uma experiência ainda melhor do que se eu tivesse os dois de forma separada. Então a gente está vendo realmente a inteligência ser aplicada tanto na ponta. A gente vai falar de chatbot inevitavelmente aqui, né? Ou de agentes digitais, que é como a gente gosta de falar. E vamos falar também de copiloto, como o André comentou, né? Que é usar os dados que estão disponíveis dentro da organização para conseguir trazer aí uma nova, a gente fala next best action, ou seja, a melhor próxima ação, ou seja, o agente que está ali fazendo aquele relacionamento com o cliente, talvez ele não precise ter todas as respostas. Talvez a inteligência artificial vai ajudá-lo a conseguir conduzir aquele relacionamento com o cliente. Esse é um ponto super legal. A maioria das empresas hoje está buscando a equação perfeita. O quanto eu automatizo, o quanto eu coloco IA na ponta e faço uma interação 100% digital que vai ser servida por esse agente digital do início ao fim, ou o quanto eu misturo isso com um agente humano que vai ter um copiloto
do lado dele e vai conseguir dar uma interação ainda mais humanizada. A IA ela vai ajudar com os dados disponíveis a eu personalizar um atendimento para cada um dos meus clientes no nível individual, de CPF, falando em B2C aqui, e isso vai trazer uma revolução de expectativa, porque os clientes provavelmente vai chegar num momento que ele vai falar assim, eu prefiro falar com um bot do que com um humano. Ainda não estamos lá. Estamos ainda num momento em que muitas vezes existem frição e eu falo, não, eu ainda preciso desse humano. Agora, quando esse humano ele for colocado para conversar com aquele cliente, a expectativa já está lá em cima. Então, eu preciso ajudá-lo a ter sucesso. E já dá para avaliar relações de causa e efeito do uso de inteligência artificial generativa, do uso de inteligência artificial como copiloto em cada uma dessas etapas do funil de vendas ou de um processo de atendimento e pós-venda? Já dá para começar a criar esse novo mapa? André, dá sim, com toda certeza. Isso, na verdade, é o que a grande maioria das empresas estão buscando hoje, fazer essa comparação de quando eu uso IA, qual é o impacto, quando eu não uso, qual seria, ou seja, esse depara para criar um retorno do investimento. Então, isso é fator básico para eu conseguir determinar se eu vou continuar investindo ou não nessa tecnologia. Tem até um dado aqui na nossa pesquisa que diz a grande maioria dos gestores de CX que estão investindo em IA já percebem que existe um retorno. Esse retorno, para pensar, se você é uma empresa realmente B2C, eu estou falando de B2C porque atende, é mais fácil de todo mundo entender, mas eu estou entregando um serviço para um cliente, como, por exemplo, uma loja digital, ou uma empresa de financeira, ou uma empresa de entrega de food delivery, alguma coisa assim. Quando eu coloco IA e esse IA consegue entregar algo com uma resolutividade maior e consegue deixar você esperando menos na fila, porque esses são os dois parâmetros universais quando a gente fala de atendimento ao cliente. A gente pode falar de encantamento, a gente pode falar de várias coisas aqui, mas um cliente, quando ele busca ajuda, o que ele quer? Rápido, ele não quer ficar esperando na fila, e ele quer que resolvam o problema dele. Encantamento vem depois e pode vir ao longo do processo, mas essa é a premissa básica de quem pede ajuda. Se eu consigo usar IA para dimensionar, para pensar, a gente tem tecnologia para isso hoje, eu dimensiono o meu atendimento, baseado em hora a hora do dia e sabendo uma predição de quanto é o volume que está vindo, dependendo de alguma situação climática, dado histórico, dado futuro, dados que eu tenho que são relevantes para essa análise, ou seja, eu monto essa escala de atendimento. Junto com isso, eu coloco uma IA generativa na ponta, dando respostas de forma automática para o meu cliente. Esse cliente vai ter uma experiência completamente digital, porém ele vai achar que ele está conversando muitas vezes até com um humano, de tão sofisticada que passou a ser o formato, a forma como uma IA generativa consegue se relacionar. Eu conecto dados da empresa daquele cliente, eu consigo saber talvez data de aniversário, se ele é casado ou não, última compra que ele fez, se ele é VIP, e eu coloco isso dentro da jornada dele de atendimento. Se chega num momento que eu preciso pôr um humano, eu faço esse handover, como a gente fala, essa transferência da forma mais suave possível, seja no mesmo canal que ele está conversando comigo, que hoje muitas vezes vai ser mensageria, chat, como ele gosta de dizer, mas em algumas vezes vai ser voz. Imagina, eu consigo transicionar ele às vezes para um item completamente escalado, complexo, eu quero tirar ele daquele momento de frição e quero colocar num agente humano. Ou seja, os agentes humanos são usados somente para temas complexos, eu crio uma camada de deflexão com um bot, com inteligência artificial na ponta e tento automatizar o máximo possível com dados personalizados daquele cliente. É o que todo cliente quer. Então, com certeza, a gente consegue já medir dados aí de NPS transacional, CSAT, tempo de fila, tempo de espera, resolutividade, e consegue entender se a gente está prestando um serviço, um atendimento melhor ou pior, com e sem IA. E depois eu faço os cálculos, usando essas métricas, fazendo uma relação direta com receita, o lifetime value, o que a gente quiser usar de métrica aí para poder correlacionar o quanto eu aumentei de satisfação, o quanto eu aumentei de lealdade. Então, tudo isso já é possível de se relacionar.
Agora, você diz assim, o encantamento vem depois. Você não acha que ele é resultado das etapas anteriores bem realizadas? Eu digo isso porque vocês destacam no relatório a questão da experiência e daquilo que quer o cliente, ou seja, ele quer um tipo de atendimento XYZ, ele quer que a capacidade conversacional ali no momento em que ele está interagindo com o chat, ela seja uma coisa que flui e não aquela coisa truncada, aquela interação que irrita quando você quer resolver algo de uma vez e fica em looping e etc. Faz parte desse processo criar essas experiências que no fim vão gerar uma sensação de que você foi acolhido, de que o teu problema ele foi entendido como o mais especial do mundo e por isso você foi ali selecionado para ter a solução encontrada. O que as empresas, a partir dessa análise de vocês, começam a entender a respeito dessas exigências, daquilo que quer o cliente ao longo dessa jornada? Porque não adianta também entregar o mundo sem que a solução efetiva esteja embarcada, né? Você empacotar de maneira linda um produto quebrado não vai fazê-lo ser melhor aceito pelo cliente. Ele quer o produto no fim, não é a embalagem. Mas, muitas vezes, é o caminho para esse processo de encantamento. Quais são essas experiências que os clientes hoje entendem como muito positivas ou valorosas dentro dessa relação? Carlos, você tocou num tema fundamental e está super alinhado com a nossa forma de pensar. Quando eu digo encantamento vem depois, é exatamente isso. Se eu não fizer o básico bem feito, se eu não tiver um produto que está desde o design, desde a concepção, ele está pensando no meu cliente, em como ele vai consumir as experiências daquele produto, e aí pensa o seguinte: eu tenho o produto em si, pode pegar qualquer exemplo de empresa, vamos pegar uma super normal aqui, Mercado Livre, Amazon, empresas que os clientes compram, e Magazine Luiza, e conhecem. Se eu estou comprando algo, eu quero que a minha experiência de navegação, seja pelo aplicativo mobile, né, seja pelo site, ela seja simples, sem esforço, intuitiva e que eu consiga atingir o meu objetivo. Se eu estou falando de varejo, eu vou falar, eu vou ver preço, eu vou ver logística, eu vou ver qualidade do produto, eu vou ver avaliações. Tem diversos outros parâmetros que fazem parte dessa experiência, principalmente quando eu estou montando um marketplace, ou seja, são estratégias de CX, de Customer Experience, do produto. Então é CX como parâmetro de design de um produto. Esse produto tem que funcionar. Quando a gente fala em atendimento ao cliente, a maioria das vezes é um atendimento reativo. É algo que não funcionou, é algo que quebrou, é uma fricção nessa jornada, nesse caso que a gente está dando de exemplo aqui de compra online, por exemplo, e eu tive que entrar em contato com o suporte. O ideal não seria eu ter que entrar em contato com o suporte, o ideal seria eu ter uma jornada que não se quebrasse. É muito difícil para qualquer empresa construir uma jornada 100% fluida e 100% perfeita. Então, os investimentos, eles são feitos sempre em duas frentes. Uma frente é como que eu deixo o meu produto cada vez mais sofisticado, mais automatizado, e aí eu posso usar IA dentro dos meus serviços, né, de devolução, de busca, né, para buscar o melhor produto, de recomendação, ou seja, eu vou usar a inteligência artificial dentro do produto e eu também vou usar a inteligência artificial no momento da frição. A gente sabe que um momento de frição, se bem tratado, ou seja, se a empresa consegue pegar aquele momento ruim e converter num momento bom, aquilo gera lealdade. Então, um cliente que passou por uma frição, né, num desses apps, numa dessas lojas, mas teve um atendimento extremamente rápido, resolutivo, né, não teve que esperar na fila, por um canal que ele gosta, aqui na nossa região normalmente é o WhatsApp ou vai ser uma mensageria, né? Ou se teve algum problema mais complexo, alguém ligou ou disponibilizou um telefone para poder falar com um humano e já resolver o problema. O que isso gera
no consumidor? Gera um sentimento positivo de acolhimento, é um item memorável, ele vai lembrar daquele momento para o resto da vida dele. E o que ele vai fazer com aquele momento? Todo mundo gosta de comentar um bom momento. Então vai falar para outras pessoas, poxa, eu tive uma experiência ruim com a marca, mas ela foi tão acolhedora, ela entende realmente a jornada que eu estou passando por ela percebeu que desviou, me atendeu, resolveu o meu problema super rápido, não tive que esperar com esforço, que é outro índice que a gente mede, extremamente baixo, pronto. Não, vou advocar por essa marca e vou continuar comprando dessa marca. Então, quando eu quero dizer que o encantamento vem depois, é porque ele é realmente consequência. Tem muitas empresas que buscam o encantamento como princípio, ele é o fim, na verdade. Agora, a gente sabe, obviamente, né, por psicologia de consumo, etc., que eu preciso gerar essas impressões, essas memórias positivas no meu cliente para gerar, né, fidelidade, para que ele compre mais, para que a gente use aí a palavra, né, que ele fale para os amigos, familiares e publique em redes sociais esse momento. Respondi sua pergunta? Respondeu. E aí o próximo nível disso, André, é quando o cara se torna o fã da marca. E aí já é uma outra esfera de relacionamento, está no outro nível. É isso, os embaixadores, as empresas que conseguem criar esse perfil, ainda mais em tempos de redes sociais e influência, essas empresas acabam tendo um custo de aquisição de cliente menor, um tempo de vida daquele cliente, um valor trazido pelo cliente no tempo maior e no final das contas lucra mais. Fica todo mundo mais feliz, do acionista a todas as esferas que estão fora das fronteiras da organização. Mantendo o tema na experiência do cliente, mas trocando de tecnologia, eu queria te ouvir um pouco sobre as experiências imersivas. Se 2023, foi o ano da inteligência artificial generativa, 22, 21, a gente viveu ali um período pregresso muito pautado naquela experiência possível de metaverso e, no final das contas, isso pode se traduzir num gadget imersivo. A Apple vai lançar um gadget novo, tá em vias de lançamento, e a gente sabe que eles têm evitado usar o termo metaverso, mas no final das contas são releituras que de alguma forma flertam com o mesmo conceito. Como vocês têm enxergado a utilização dessas ferramentas no aumento da melhoria da experiência do cliente? Você deu um exemplo, André, de metaverso, pode parecer muito distante, muito longe, mas também está aí, né? A Apple lançou a um preço super barato, né? Para quem viu esse gadget, então já existem até discussões se isso vai realmente popularizar na massa, etc., mas é o futuro, ninguém questiona que isso seja o futuro. Se a gente trazer para uma realidade um pouco mais próxima, a gente pode dar exemplos que está no dia a dia já das pessoas, né? O uso de Instagram, live, ou seja, empresas grandes e pequenas, microempresários e empresas maiores usando dessas tecnologias para soltar uma live, colocar venda de produto online já naquele momento, já tem interação real time com o cliente já fala se gostou, se não gostou, né? Que tipo de um produto espera ter, está muito caro, está muito barato. Então, já é comum esse tipo de experiência imersiva, talvez não comum ainda dentro de um óculos e de um metaverso, mas a gente acredita, sim, né, que essa experiência de comércio conversacional, ou seja, a empresa e o cliente, eles estão conectados de uma forma muito mais direta ali, em tempo real, né? A venda está acontecendo ali, o serviço está acontecendo ali, o suporte está acontecendo ali, porque pode entrar qualquer um também e falar, cara, não compra desses caras que eles não me entregaram ou não são confiáveis, ou seja, não tem mais essa separação. Está todo mundo no mesmo lugar, com uma tecnologia que propicia esse tipo de experiência mais imersiva. Então, quando a gente fala em imersivo, até para todo mundo aqui desmistificar, nós já estamos vivendo isso com esse tipo de venda que está cada vez mais popular. Num caminho de um metaverso, com certeza isso vai se potencializar ainda mais, né? Não sei se vocês viram, mas foi lançado também um exemplo, acho que a Disney lançou um tapete que você consegue andar
em cima desse tapete sem sair do lugar. Então você consegue ter a impressão de que você está se locomovendo, né? Coloca o óculos e você consegue ter, sei lá, você está numa salinha pequenininha de 1 por 1 e você consegue ter a impressão que você está caminhando e visitando algum lugar. Poderia ser uma loja virtual, poderia ser um museu que vai fazer venda de algum item junto, ou seja, não tem mais limite para esse tipo de experiência. Então isso sim, com certeza é o futuro, os clientes esperam esse tipo de interação com as marcas e a gente percebe claramente que as marcas estão começando a adotar cada vez mais. Metaverso, talvez está ainda, né, foi um boom lá atrás, no hype, né, caiu um pouquinho, acho que ainda a tecnologia está maturando para chegar ao ponto de estar em escala para todo mundo. Agora, uma experiência como a que eu acabei de descrever no Instagram, por exemplo, uma live vendendo produto e conversando com o cliente, já é realidade do dia a dia. As empresas estão se adequando. A gente tem 2 minutinhos antes de encerrar, mas eu queria tocar num tema que é bem importante, que é o da segurança. Vocês também tratam disso no relatório. Saber mais sobre a jornada do cliente, sobre o cliente, significa, no limite, colecionar mais informações a respeito. Em um ambiente altamente regulado, e essa regulação vem subindo o sarrafo a cada período, em que também há vulnerabilidades e ameaças que visam a acessar dados e informações pessoais, esse é um game complicado para as empresas, porque elas precisam se resguardar e resguardar os clientes. Como eu faço para aumentar a qualidade, o nível da experiência do cliente, sem que eu me coloque vulnerável e também coloque o cliente vulnerável? Esse é um equilíbrio complexo. Perfeito. Esse é um tema extremamente delicado, Carlos, e que está sendo tratado cada vez mais com prioridade por todas as empresas, de novo, independentemente de tamanho. Tá? Segurança gera confiança. E eu só vendo através de confiança. Nenhum consumidor vai comprar nada de uma empresa na qual ele não confia. Então isso passou não somente a ser um tema de importância para a área de tecnologia ou segurança da informação, mas também para ser um tema onde os próprios diretores, VPs, gerentes de atendimento e de experiência do cliente estão cada vez mais se tornando protagonistas. Eles estão buscando formas de garantir que as relações, né, cada interação com o cliente seja feita da forma mais segura possível. Por um lado, a gente tem tecnologia, né, a gente tem inteligência artificial, a gente tem tem dados disponíveis para poder personalizar o máximo que eu puder essa jornada com o meu cliente. Por outro lado, eu tenho regulamentações e eu tenho ameaças, como você colocou. Então, as empresas precisam cada vez mais conhecer todas as regulamentações para saber se não estão infringindo nenhuma delas. Precisam garantir, né, e aí buscam, através de empresas parceiras, de fornecedores especializados que consigam ajudar a garantir que tudo isso está em compliance, como é dito, né, nesse meio. Vão utilizar plataformas seguras, então plataformas que usam criptografia, que usam fatores múltiplos de autenticação, que usam biometria embarcada ao longo da jornada. Esse é um dos principais pontos que a gente vem percebendo. Não dá mais para eu quebrar a jornada por causa de segurança. Só que não dá para eu não ter segurança. Então eu preciso de tecnologias que consigam conciliar experiência e segurança ao mesmo tempo. Um grande exemplo que eu gosto pessoalmente, que foi adotado recentemente, hoje a maioria dos bancos, quando você vai fazer uma transferência bancária, um Pix ou autorizar alguma coisa, eles pedem uma selfie, um reconhecimento facial. Eles não te tiram da jornada. Você está ali no produto, consumindo o que você precisa de serviço e ele precisa de alguma validação, de algum passo, né, de segurança. Aquilo está embarcado, acontece naturalmente e você continua no seu processo, no seu serviço, sem fricção, sem ter que entrar com token, com senha, com fator múltiplo de autenticação, envia por SMS, envia por e-mail, não chega o SMS, ou seja, a tecnologia ela está evoluindo constantemente, biometria tem sido algo extremamente relevante, para criar uma experiência melhor para esse cliente. Por outro lado, as empresas, elas querem cada vez mais consumir dados que são
permitidos pelas regulamentações, né? Aí entra em diversas questões aqui de dado primário, dado secundário, o que quer que seja, mas o ponto é, eu preciso ter o aceite do meu cliente dos dados, eu preciso ser transparente com ele no que eu estou guardando de informação e como eu estou usando essa informação do meu cliente, para poder usar isso ao favor de gerar uma experiência personalizada. A troca é, o cliente hoje ele está disposto a ceder dados dele primários, né, dados para uma empresa. Em troca, ele espera ser bem atendido e que o produto e o atendimento casados, ambos usem esses dados da maneira mais inteligente possível para personalizar esse atendimento. Então, são vários pratinhos aí, pilares que a gente tem que gerenciar para garantir que eu estou usando plataformas confiáveis, que usem padrões de segurança da informação, que sejam compliance com normas, né? Não é só a plataforma que tem que ser compliance com norma, tem os processos que são auditáveis dentro da empresa que também são, né? GDPR, LGPD, né? O direito de ser esquecido, quem não ouviu falar sobre isso. Então, tudo isso passa a ser relevante. Bom, a gente podia ficar horas e horas aqui nesse tema, porque ele tem inúmeros desdobramentos, mas o relógio é cruel com a gente e o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer o Ivan Preti, da Zendesk, que nos ajudou a investigar esse universo da experiência do consumidor por meio desse estudo CX Trends que a Zendesk divulga anualmente. Ele já deu um spoiler de que eles estão de olho em outros tópicos e seguramente nós vamos ter alguns filhotes desse estudo ao longo desse ano acompanhando alguns outros vieses, e isso é muito bacana, porque essas transformações não esperam um ano ser completado para acontecer, então é legal ter esse termômetro de tempos em tempos. Ivan, obrigado pelo teu tempo, obrigado pelo papo aqui com a gente, até a próxima. Obrigado. Um abraço, pessoal. André Miceli, na semana que vem tem mais, hein? Um abraço. É isso, semana que vem tem mais, Carlos Aros e amigos da Jovem Pan. Um abraço para todo mundo que nos ouve ver. Tchau, tchau. E olha só, a gente se encontra na semana que vem, mas se você chegou na metade do caminho, não tem problema. Este programa, na íntegra, está disponível lá no Panflix. Aliás, este e os programas anteriores. É só você acessar o Panflix, baixar no teu celular ou acessar pelo navegador, faz um cadastro, é rápido e fácil e pronto, você tem acesso a todo o conteúdo da Jovem Pan. A gente se encontra aqui na programação da Pan na semana que vem, discutindo os impactos da tecnologia no nosso cotidiano. Um grande abraço, tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.